Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é o tempo de vida que nós teremos, que será muito mais longo do que o que hoje nós temos. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e, principalmente, muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Vamos continuar orando, pessoal, com muita fé, com muita esperança, pedindo pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também pela população do Piauí, de Juiz de Fora e Ubá. Lá no Piauí, vocês sabem, vamos pedir para que esses irmãos estelares não elevados sejam logo retirados dali, espantados dali pelos arcturianos, e o pessoal de Minas, nossos irmãos mineiros, possam receber toda a providência divina, porque tiveram sérios problemas com as chuvas recentemente, né? Então vamos ajudar naquilo que for possível para nós, orando, quem tiver condição de auxiliar na campanha, vamos ajudar, porque são momentos difíceis que as populações estão passando, né? Então, mas vamos começar aqui o nosso assunto de hoje, né? E a entidade chegou falando o seguinte, ela disse assim, primeiro ela falou sobre o papel das pessoas de segurança, os faróis, os despertos. E o que ele disse? Ele falou assim, quando o apagão acontecer, os trabalhadores da luz, as pessoas ditas de segurança, vão ser bastante exigidos. Por quê? Porque as outras pessoas ficarão desnorteadas e perdidas, e aqueles que não acreditaram nos avisos dados pela espiritualidade ficarão muito arrependidos por não terem se preparado adequadamente para os eventos. Porém, a cada um segundo as suas obras, né? E esse será o momento para cada um. E aqueles que souberem fazer uma boa preparação serão abençoados com grande paz de espírito. Aqueles que já despertaram e conhecem o caminho vão funcionar como lastros morais para os demais. Daí a exigência que será feita como foi dito agora no início do vídeo. E no primeiro momento, a humanidade vai ficar sem qualquer tipo de comunicação. Depois, a comunicação será através do rádio e através, gente, das correspondências à moda antiga. Cartinha com selo, ai que romântico, eu sou desse tempo, gente, era uma delícia receber uma carta perfumada, gente, era uma coisa assim maravilhosa, né? Só quem recebeu é que sabe como era bom a gente receber uma cartinha de alguém querido, de um amor pelos correios, era um negócio assim. Então parece que esse tempo aí, pelo jeito, vai dar uma voltadinha, né? Mas isso vai ser por um tempo que não vai ser tão grande assim, né? Porque só depois do tempo certo, correto,
é que as telecomunicações terão permissão para o retorno. Quem está encarregado disso é o nosso maravilhoso arcanjo Gabriel, porque é ele o responsável por esse setor, porque ele gosta muito de trabalhar no segmento das comunicações. E até lá, muitas orações deverão ser feitas para ajudar aos desequilibrados a se recomporem, tá? Porque vai ter muitas pessoas que vão se desequilibrar com os acontecimentos do ápice da transição, tá? Infelizmente, isso agora a entidade continuando a falar, muitas pessoas estão contaminadas e, o que é pior, viciadas nas energias deletérias despendidas pelos celulares. A espiritualidade reconhece a dificuldade em evitar essa péssima energia, que foi atrelada perversamente pela elite trevosa aos instrumentos que a humanidade usa para tudo, que são os celulares. A solução para essa situação é ir aterrando, é aterrar, pessoal. Para quê? Para não acumular excesso dessa energia deletéria nas nossas auras, tá? Ele recomendou também que nós tentemos desligar os equipamentos celulares à noite, fazer outras coisas, como ler, conversar, bater papo, tocar um instrumento, assistir TV, qualquer coisa é melhor do que ficar ali no celular à noite, tá? Vamos nos esforçar, gente, vamos nos esforçar para fazer isso, para não ficar tão à mercê dessa energia deletéria. E o que ele falou também foi o seguinte, que todos nós vamos sentir mais sono que o normal. Eu tenho sentido muito sono, eu não sei vocês, mas eu tenho sentido muito sono. E ele falou, e é bom que vocês durmam mais, porque assim vocês estarão menos expostos a essa péssima energia viciante. Então, gente, pelo amor de Deus, não me usem o celular como despertador, não me durmam com o celular embaixo do travesseiro. Ah, Luísa, mas tem uma musiquinha que eu amo. Gente, a musiquinha pode ser boa, a mensagem também, mas o problema é a energia que está vindo junto com isso, que é uma energia para manipular nossos cérebros, para impedir que o cérebro da gente emita as ondas alfa, que são justamente as ondas que proporcionam um descanso verdadeiro para o cérebro, tá? Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Pode usar o celular durante o dia, tal, mas à noite, quando for chegando já meio próximo, depois da janta, tentem evitar de usar os celulares. Façam essa força, façam esse esforço, que isso só vai redundar em benefício de vocês mesmos, né? E aí ele deu a boa notícia, né? Ele falou assim, olha, mas isso tem hora para acabar e vai acabar. Muitas pessoas, no entanto, elas vão sentir muita falta dessa energia viciante. E quanto mais viciados eles forem, maior vai ser a dificuldade em se adaptar ao novo padrão vibratório do planeta. E essas pessoas vão reclamar muito. Nós vamos ver uma reclamação, assim, uma choradeira, um ai, 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 ui, 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 que vai ser imenso. Muitos vão se revoltar contra Deus, vão falar bobagem, vão xingar Deus. Isso por quê? Porque eles vão estar com uma síndrome de abstinência dessa energia. Eles, ao não terem o vício satisfeito, eles vão ficar meio desesperados, meio assim desacossoados, sabe? Então, né?
A solução para isso, gente, para a gente não ficar numa situação dessas, é o aterramento. Vamos aterrando, porque daí a gente já vai deixando essas energias na Terra, até a Mãe Terra já vai mandando energia boa, positiva do planeta para nós. E isso tudo vai fazer com que não fique um grande acúmulo de energia deletéria nas nossas auras, tá bom? E ele continuou falando, ele disse assim: com o passar do tempo, conforme a gente, depois do ápice, conforme o tempo for passando, essa energia, isso tudo vai se diluindo. E em breve, né, com o passar do tempo, todos vão se sentir muito bem e muito aliviados. Então vai ser primeiro aquele impacto, né? Quem está viciado vai se ressentir muito da falta dessa energia, mas com o passar do tempo, isso tudo vai passar e a pessoa vai se recuperar, tá? E por quê? Vão ser justamente as duas últimas grandes provações do planeta, que é o apagão e a operação de despertamento físico, tá? E a cessação de fornecimento de energia deletéria para quem já está viciado, né? E essas provas, elas serão, assim, se é que se pode se referir dessa forma, uma espécie de um pedágio para que nós possamos ingressar no mundo de regeneração. Não serão tempos fáceis, pessoal, não serão tempos fáceis, mas não é para ter medo, porque quem orar será muito auxiliado, tanto pela espiritualidade como pelos nossos irmãos estelares elevados. Tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dá seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho e se você ainda não é inscrito, por favor, nos dê a honra da sua inscrição. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo um barulho aqui, é uma obra... que as obras não param, gente. Esse prédio aqui é o prédio das obras infinitas. Sempre tem alguém fazendo obra aqui, fazendo barulho. Então, vocês me perdoem, não tem como evitar isso. Se eu for esperar a obra acabar, eu não gravo vídeo nenhum para vocês. Então, vamos ter tolerância aí com o barulhinho e vamos seguir em frente. E agora... prestem atenção ao que a entidade vai nos dizer. E ela falou assim: a construção do mundo de regeneração iniciará imediatamente ao término da operação de despertamento físico. E a humanidade terá muita ajuda tanto da espiritualidade como dos nossos queridos irmãos estelares elevados. E aí ele falou sobre os animais, os chupacabras, conhecidos como chupacabras, mas na verdade é uma variedade grande de animais que estão habitando a nossa natureza, cuja origem, cuja criação foi feita por seres extraterrestres não elevados. Já tem vídeo da gente falando sobre esse assunto, é só olhar no canal, gente, que vocês vão encontrar vídeo que fala sobre isso, sobre chupacabras e tal, bem interessante. Então, esses animais que porventura forem deixados pelos seres extraterrestres não elevados, eles vão ser todos caçados na natureza pelos nossos irmãos arcturianos. E esses animais serão então triados por planeta de origem de seus criadores. E eles não vão ser abatidos, não. Eles vão ser levados, porque eles são físicos, né? E os seres que os criaram também são físicos. Vão ser levados aos planetas desses seres que os criaram
e lá eles serão soltos na natureza deles, ou seja, a cada um segundo as suas obras, tá? Porque os bichinhos também foram criados daquele jeito para serem malvados, se alimentarem de sangue, de vísceras, enfim. Então eles vão atuar lá no planeta da civilização que os criou, tá? Isso é uma coisa muito, muito interessante. Porque esses seres estelares não elevados, eles já receberam notificação da federação, vocês já sabem que eu contei isso para vocês, para que eles vazem aqui da Terra, porque a Terra vai passar a mundo de regeneração e a atuação deles não será mais permitida, né? E a federação avisou eles com antecedência, falou, olha, vão fazendo suas malas, vão indo embora, voltem para os seus planetas, né? Não fiquem mais aqui na Terra, porque a Terra vai passar a mundo de regeneração. E no momento em que ela passar a mundo de regeneração, se vocês estiverem aqui ainda, vocês serão presos. E mais, quando vocês forem embora, levem embora com vocês todos esses bichos que vocês criaram, que não pertencem à natureza do planeta Terra, tá? Então o recado foi dado bem claro, né? E só que assim, como eles não são elevados, e muitos inclusive são até mesmo trevosos, a espiritualidade e os irmãos estelares elevados estão achando que eles vão embora e vão deixar essa bicharada por aqui, tá? Mas, como o nosso Cristo está do nosso lado, nosso Cristo é o nosso diretor planetário, ele não vai permitir que esses animais que não são oriundos da nossa natureza aqui permaneçam, tá? Então já tem todo um plano montado para que eles sejam retirados da nossa natureza e levados lá para os planetas dos seus criadores. E vocês também já sabem, porque eu já contei isso para vocês, que vão ficar equipamentos de detecção orbitando o nosso planeta para identificar e verificar o surgimento de qualquer foco de energia deletéria e também qualquer espécime desses seres que porventura não tenha sido capturado, tá? E como vocês também já sabem, esses equipamentos vão ficar atuando por séculos até que todo e qualquer foco de energia deletéria seja eliminado, de forma que a humanidade, nós poderemos ficar tranquilos quanto a isso. Isso a entidade reforçou, tá? A Terra será transformada em um lindo e maravilhoso planeta regenerado, né? E aí ele falou assim, e quando vocês retornarem para a nova encarnação aqui na Terra, vocês vão encontrar um planeta muitíssimo melhor do que hoje, o estado atual em que nós estamos vivendo, né? E aí, na sequência, ele perguntou, e aí, minha filha, o que você gostaria de saber? Opa! E eu não ia perder uma chance dessas. E já estava com uma pergunta aqui para fazer para a entidade. Perguntei o seguinte, falei assim, sobre essa, não sei se vocês observaram, mas eu tenho visto várias informações que estão rolando aí na mídia, que estão sendo plantadas na mídia, tanto na mídia oficial, como até mesmo alguns canais mediúnicos, às vezes estão infelizmente reverberando, né? Dizendo que o planeta Terra vai sofrer uma invasão alienígena e que nós seremos dominados, que são alienígenas do mal, que eles vêm para nos dominar, que eles vêm para acabar com a gente, nos escravizar e tal. E qual é a intenção dessas notícias?
Essas notícias estão sendo plantadas pela elite trevosa com o intuito de prejudicar o futuro relacionamento que a humanidade vai ter com a Federação Galáctica e com a Confederação Galáctica, tá? Então, eu fiquei preocupada, né, com isso e perguntei para a entidade, eu falei, como é que fica isso, né? E ele respondeu assim, meus filhos, não tenham receio. Realmente a elite trevosa vai tentar soltar essas fake news aí, mas a verdade vai se sobressair. Não tenham receio, tá? E será muito, muito importante desnudar esse terrível plano junto às pessoas, tá? Para que as pessoas saibam que isso não vai acontecer. Os futuros contatos que nós teremos vão ser muito bons e vão ser com seres de luz, com seres elevados, que são seres que compõem a Federação e a Confederação Galáctica. Porque os seres não elevados, gente, eles vão se mandar correndo e se não saírem vão ser presos. Então eles não vão ter mais permissão do Cristo para aqui atuarem no planeta, tá? Então, gente, muito cuidado, olho vivo nessa conversa mole que já estão começando a querer jogar em cima da gente. Olho vivo, vamos ser seletivos, vamos ter confiança em todas as mensagens que a espiritualidade está nos trazer. E a entidade frisou mais uma vez sobre a questão da operação de despertamento físico. O que ele falou? Ele disse assim, olha, muitas coisas vão se suceder e serão inesperadas para todos vocês. O Brasil também será atingido pela operação de despertamento físico, de uma forma mais suave, mas sim, também será atingido. Por quê? Porque a nossa população, assim como tem muitas e muitas pessoas que oram, que pedem pela paz dos mais diferentes credos, também, infelizmente, existe um grupo razoável de pessoas que não oram, pessoas que são trevosas, pessoas que fazem tráfico, enfim. Tem gente boa e tem gente que não é boa, tá? Então, o Brasil também vai ser atingido pela operação de despertamento físico, mas de uma forma mais suave, devido à grande quantidade de orações que partem aqui do Brasil. Então, não tenham medo, porque quem orar, gente, quem orar vai ser muito protegido. Vai ser muito ajudado pela espiritualidade, pelos nossos irmãos estelares, tá bom? Então, esse aí é um recado muito, muito importante que essa entidade veio nos dar. E aí ele nos contou que os nossos irmãos estelares elevados, assim como a própria espiritualidade planetária, ela tem ultimamente se concentrado muito, tentando ampliar a mensagem da Boa Nova do mundo de regeneração em outros quadrantes do planeta, tá? Infelizmente, em alguns lugares tem sido encontrada bastante dificuldade devido ao alto grau de reatividade das populações. Mas a espiritualidade e os irmãos estelares elevados estão se empenhando ao máximo, né? E aí ele deu uma notícia, gente, muito boa, que é o título do vídeo, tá? Que ele falou assim, aguardem uma boa melhora nos seus estados de saúde depois do ápice da transição planetária. Porque novas e maravilhosas técnicas médicas serão implantadas, garantindo a todos muita boa saúde. Com isso, as vidas da gente, que hoje são estabelecidas em décadas,
vão atravessar o centenário com boa disposição e saúde. Olha que notícia boa, gente. E isso vai ser para todos, tá? Não vai ser para mim, para os médios, não, vai ser para todo mundo, gente. Vai ser maravilhoso, tá? Só vai ter um grupo que não vai ter acesso a essa benesse. Que grupo é esse? O grupo dos encarnados trevosos, que vai estar muito doente e vai continuar doente e vai desencarnar rapidinho, tá? Por quê? Porque são seres que já estão marcados e que já têm o destino do exílio. Eles vão simplesmente terminar de fazer a depuração dos perispíritos deformados deles para poderem partir para o exílio numa condição melhorzinha, tá? Então esse grupo não vai ser, digamos assim, abençoado com essa melhora na saúde. Não vai ter tratamento que vai salvar eles, não. Eles vão estar doentes, vão continuar doentes e vão desencarnar mais cedo, no mesmo padrão que é hoje, tá? Aí ele falou assim: os valores da ética e da moral crísticas voltarão a ser novamente observados, mas de uma forma serena e pacífica, uma forma crística, digamos assim. E o planeta, conforme o tempo for passando, ele vai rumar para o ecumenismo, no profundo respeito às culturas de cada povo, sem qualquer tipo de imposição, num grande exemplo de tolerância. Vai ser lindo, gente, porque não vai ter imposição, como hoje a gente vê. Eu tenho a verdade, a minha igreja aqui é boa, a sua não presta, você é ruim. Não vai ter isso, porque vai imperar o quê? Os princípios crísticos, ou seja, o bem, a tolerância, a tranquilidade, o respeito. Então, gente, vai ser uma coisa assim absolutamente maravilhosa. E o Brasil, pessoal, terá um grande papel nesse início de era, suprindo a todos com alegria e amor, num grande abraço amoroso de tolerância e compaixão. E esse movimento de reconhecimento mundial, ele já iniciou, aonde os brasileiros têm sido retratados na sua cultura alegre e aberta a todos, que inclui todos os demais povos. É a semente do mundo de regeneração, em que se tornará a Terra no futuro, porque o planeta todo vai se tornar dessa forma, gente, tá? Muitas coisas maravilhosas nós ainda vamos ver nas nossas longas vidas encarnadas. Podemos ter absoluta certeza disso. E aí, nesse momento, eu perguntei com quem eu tinha a honra de conversar. Porque era uma entidade diferente, eu percebi que era uma entidade diferente. E era mesmo. Ele falou assim: você está falando com Damasceno, espírito que serve às falanges maravilhosas de Maria, militando sobre espíritos de pessoas que tiraram a própria vida. Felizmente, no futuro, não haverá mais esse tipo de atitude. Eis que todos estarão devidamente preparados espiritualmente e também não terão mais provas e expiações a cumprir. Mas, por enquanto, e mesmo na primeira fase do mundo de regeneração, nós teremos, infelizmente, muitas pessoas que vão tirar a própria vida por incompreensão, desconhecimento e covardia. Portanto, a espiritualidade pede a todos nós que oremos, pedindo que esses seres possam ter os seus corações
fortalecidos para não terem esse tipo de atitude. Porque o que vai acontecer, gente? Por exemplo, às vezes, esses seres que são encarnados trevosos vão ficar muito doentes, vão perder o acesso ao poder, à glória, à influenciação que eles tinham. Não vão ter mais os amiguinhos trevosos para ficarem ali sustentando eles na energia. Eles vão começar a ficar meio desesperados e podem se deixar levar por sentimentos de raiva, de autopiedade, de covardia e tentar sair da vida física, tentar acabar com a própria vida. Tá? Temos também caso de pessoas que poderão estar muito viciadas na energia deletéria, que vão ter uma síndrome de abstinência tão forte que vão ficar meio loucos e vão tirar a própria vida. Pode acontecer. Então, por isso, nós temos que orar, porque essas pessoas são conhecidas como os órfãos das trevas. Nós temos que orar muito por eles para que eles consigam cumprir as jornadas deles, essas últimas existências deles, e possam partir para o exílio numa condição vibratória bem melhor. E aí o Damasceno foi se despedindo. Nesse momento entrou na minha tela mental uma imagem de um homem moreno, de meia idade, a certeza morena, com a barba já assim meio grisalha, bem aparada assim, cabelo grisalho, usando um uniforme romano, muito bonito, tá? E ele tinha uma lança, tinha escudo, capacete, e eu inclusive cheguei a ver as sandálias que ele usava, né? E assim, muito bonito, muito assim, bonito mesmo. E aí eu falei, nossa, será que é o Damasceno que eu tô vendo? E aí ele falou assim, sim, minha filha, eu fui centurião romano em vida passada e fui moreno, de tez morena, como você está a me ver. E aí sim, ele foi embora. E eu vou tentar fazer a imagem dele na IA. Se eu conseguir, gente, ficar parecido mesmo com o que eu vi, eu vou publicar no site e aí eu aviso vocês, tá bom? E aí foi embora, né? E aí na sequência, na outra psicografia seguinte, veio o nosso querido capitão, como ele sempre vem, né? E sempre com bastantes orientações para mim, de cunho operacional e tudo. Muito alegre, ele é muito amoroso. Aí ele fala assim, e aí, você gostou de saber que você vai viver muito? Vai viver bem mais do que você sempre achou que ia viver. E aí eu pensei assim, falei, é verdade, né? Porque eu sempre achei, gente, que eu ia viver no máximo, ia chegar nos 90 anos, né? E agora com essa notícia o negócio vai mais para frente, né? E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas será que o capitão vai me abandonar? Porque esse tempo todo, né? Aí ele falou assim, não vou te abandonar, não vou te abandonar. Nós vamos continuar pedindo à nossa mãezinha Maria Santíssima que permita que nós continuemos juntos a trabalhar nesse lindo projeto. Aí eu fiquei mais tranquila. E aí ele falou assim para mim, afinal, o que são 130 anos? Vão passar num piscar de olhos, já que nós fomos criados imortais. Aí eu arregalei os olhos, né? Falei, gente, 130? Será que ele tá tirando uma comigo? Será que ele falou sério mesmo? Será que eu vou viver 130 anos? Será que ele tava brincando comigo ou não? E fiquei com os olhinhos arregalados, gente. Então é isso, o que vocês acharam? Vocês vão gostar de viver bastante? Porque vai ser com saúde e disposição, não vai ser se arrastando, não. Diz que a gente vai viver muito bem e vamos ter um bom nível de saúde. À exceção dos encarnados trevosos. Esses aí não vão ter esse merecimento, tá? Mas a gente que é médio, assim, medianamente
evoluído, nós vamos ter sim essa grande benesse dada pela misericórdia divina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a Europa, o apagão e a operação de despertamento físico. Mas antes de eu começar a contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria e aonde eu gosto sempre também de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança. Vamos aguentar firme, a coisa não tá muito fácil. Tá tudo muito tumultuado no planeta como um todo, mas é a hora em que nós todos estamos sendo chamados a provar a nossa perseverança na fé no nosso Cristo amado, porque Ele é que está no controle de todos. E para isso, vamos continuar, gente, orando com muito fervor pela paz mundial, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos continuar orando também pelos nossos irmãos do Piauí. E agora, gente, vamos incluir também nas nossas orações os nossos irmãos mineiros, lá de Juiz de Fora e Ubá, que recentemente foram atingidos aí por uma questão climática aí de chuva muito severa. Então, pessoal, vamos ajudar naquilo que nós possamos, contribuir dentro das nossas possibilidades e vamos orar por todos eles para que isso passe logo e que o nosso lindo e maravilhoso estado de Minas Gerais, ali no sul, né, em Juiz de Fora e Ubá, possa se recuperar plenamente, né? E, pois muito bem, então nós vamos começar a falar do assunto, então, bem interessante. A entidade veio de luz, como sempre, e após as saudações iniciais, ela já foi entrando logo no assunto. E ela falou assim: infelizmente, meus filhos, a Europa encontra-se hoje tomada por forte materialismo e a operação de despertamento físico por lá se fará sentir mais forte, justamente para o despertamento de muitos que hoje estão acomodados no materialismo e sem qualquer vislumbre ou motivação espiritual. Acreditam-se eles superiores aos restantes habitantes do planeta e grande decepção terão ao se virem em condições de igualdade com essas pessoas que hoje tanto desprezam. Mas os justos, esses serão poupados na operação de despertamento físico, justamente para que possam servir de farol aos demais, que se sentirão totalmente perdidos. O planeta todo receberá um forte chacoalhão no sentido de despertar a todos os que estão dormindo nas questões espirituais.
Hoje, estão eles todos confiantes, achando que são donos de fortunas e riquezas, bens patrimoniais, e só que isso tudo vai se desfazer como num passe de mágica. Eles ficarão nus e sem qualquer garantia de conforto físico, sendo despejados de suas casas e de seus confortos materiais, obtidos à guisa do sofrimento de outros povos sistematicamente explorados por eles. Será uma dura lição para eles, que terão que mendigar por sua vez por casa, comida e trabalho. Muitos estão desacreditando do apagão, achando que ele não acontecerá mais. Mas minha filha, eu no caso, pode reafirmar-lhes com veemência que sim, o apagão ocorrerá da forma prevista em 3 dias e 3 noites terrestres, onde Miguel e sua legião maravilhosa de seres de luz farão uma tremenda limpeza, levando mais de 2 bilhões de seres trevosos de uma só vez para o exílio. Tudo está bem preparado, temos ainda 2 naves gigantes cargueiras prontas para todos os trevosos receber. A última nave ficará aportada por um pouco mais de tempo, a fim de receber os encarnados trevosos que serão atingidos pela operação de despertamento físico e que vão desencarnar nessa operação. A terceira nave partirá de imediato, repleta de trevosos encapsulados, com uma forte escolta dos arcturianos, já que os trevosos estão indo embora aqui da Terra, contra a sua vontade. Então, a inflexão de energias moderadoras terá de ser maior para contê-los e acalmá-los. E é isso, gente? Porque a gente sabe, imaginem, uma nave com mais de 1 bilhão de seres trevosos, brabos, porque estão sendo exilados. Então, eles estão encapsulados ali, mas eles vão continuar emitindo aquela energia ruinzinha que eles emitem. Por isso, a necessidade de uma força moderadora para justamente contrabalançar e neutralizar a emissão dessas energias tão pesadas. E assim, a nave cargueira ter sucesso e seguir o seu rumo até os planetas aonde eles serão deixados para continuarem a sua trajetória evolutiva. E a entidade, então, continuou a nos dar a sua aula. E ela falou o seguinte: meus filhos, tudo está sendo devidamente planejado pelo Cristo amado, e não faltarão recursos celestes para a efetivação de toda a missão. Jesus encontra-se muito satisfeito com o andamento dos exílios, com a partida das 2 gigantes cargueiras lotadas de seres que optaram pelo recomeço em outros orbes. Todos eles ganharam muitas suavizações em suas jornadas futuras. Já aqueles que aqui permanecem em luta contra a luz não terão qualquer suavização, sendo-lhes dado exatamente segundo as suas obras. Se eles fossem minimamente inteligentes, fariam suas conversões à luz imediatamente. Mas, por enquanto, a lei da liberdade, do livre-arbítrio, continua vigorando. No entanto, quando Miguel, o Belo, se aproximar do planeta em missão,
haverá uma inflexão entre as leis, passando a vigorar em prioridade a lei da luz e da lógica amorosa, que diz que uma maioria que deseja seguir em paz com a sua evolução deve ter seu desejo respeitado e que a minoria que não aceita tal deliberação deve ser removida, trasladada para outros locais que lhe sejam mais favoráveis. Assim que a operação de extração ocorrer, volta à lei da liberdade, a sua primazia no planeta. Ou seja, gente, vai haver, do que eu entendi, vai haver uma suspensão temporária da lei do livre-arbítrio e vai entrar no seu lugar a lei da luz e da lógica amorosa. Por quê? Porque nós já temos aqui no planeta uma maioria de espíritos já medianamente evoluídos que desejam seguir em frente na sua trajetória evolutiva e que não estão conseguindo porque estão sendo muito atrapalhados por uma minoria assim muito teimosa, trevosa, que não quer evoluir e não quer deixar os outros evoluírem. Então, vai entrar a lei da luz e da lógica amorosa, que diz o seguinte: deve ser atendida a maioria. Se a maioria deseja a paz, se a maioria deseja evoluir, ela vai ter o seu direito respeitado. E a minoria que deseja atrapalhar, como já é uma minoria, vai ser então retirada do planeta. Isso assim, após infinitas chances, orientações que eles estão recebendo, mas como estão muito teimosos, eles vão ser retirados mesmo contra a sua vontade, tá? E assim que eles forem retirados, volta novamente a lei da liberdade, do livre-arbítrio, ao seu lugar de sempre no planeta, tá? E é isso, pessoal. E se vocês estiverem gostando aqui do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, por favor, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, cliquem no sininho para receberem sempre os novos conteúdos. E se você ainda não for inscrito no canal, por favor, nos dê aí a alegria da sua inscrição. E a entidade continuou suas orientações. Ela falou assim: olha, minha filha, todos os despertos, todos os que acreditam nas nossas mensagens serão muito, muito criticados nesse período. Mas não se preocupem, sigam em frente serenos e tranquilos e tenham confiança nos recados da espiritualidade, porque esses recados têm sido muito úteis em diversas situações, auxiliando muitos seres trevosos a fazerem boas reflexões, aonde eles acabaram por concluir que seria muito bom se entregarem aos missionários da luz. E assim o fizeram e obtiveram muitas suavizações nas suas futuras encarnações nos planetas de exílio para onde eles vão. E quanto aos seres extraterrestres não elevados, que estão aqui baseados no planeta, esses também estão capitulando, porque estão vendo que a luz vai progredindo no planeta e que as trevas não possuem o poder como tanto alardeiam. Então, eles estão começando a se mobilizar para irem embora, antes mesmo do início da série de flashes solares previstos que vão produzir o apagão tecnológico no planeta. Como esses seres não sabem se estão marcados ou não nas suas frontes com aquele sinal, eles não desejam se arriscar
desnecessariamente. Daí eles estarem se movimentando de forma frenética por todo o planeta, de forma descuidada, deixando-se avistar pelos seres humanos, tá? Então ele falou assim: minha filha, fica a tua singela questão respondida, porque eu tinha perguntado mesmo por que é que estava aparecendo tantos objetos voadores não identificados planeta fora, né? Porque tá um festival, gente. Vem cá. É só vocês verem nos noticiários, é uma coisa incrível. O que está sendo feito de registro de objetos voadores não identificados é uma coisa assim absurda, né? E a razão é essa que o nosso eminente ser aí elevado acabou de explicar. Então ele falou assim, a recomendação que nós da espiritualidade damos é que se ore pedindo proteção em caso de qualquer avistamento, tá? Ou seja, gente, muito cuidado, não é porque vocês estão vendo um objeto não identificado que aquele objeto é do bem. A probabilidade de que seja um objeto de uma civilização não elevada é muito alto, porque como eles estão já nesse frenesi de fazer as malas e se mandar, porque eles estão vendo que a batata deles está assando, eles já foram notificados pela federação e não deram muita bola, e agora eles estão vendo que a coisa está começando a apertar para o lado deles, eles estão realmente se movimentando pelo planeta freneticamente, tomando as providências deles para irem embora. Outros resolveram querer coletar mais material, DNA, como é o caso lá do Piauí. Eles estão lá chateando os nossos irmãos lá de Barreiras, no Piauí. Enfim, eles estão assim, como se diz vulgarmente, estão tudo oriçados, né? Então, cuidado, se vocês avistarem algum objeto desse, não vão achando que são os pleiadianos, que provavelmente não são, tá? Orem pedindo proteção, tá? E evitem qualquer contato, porque até que ocorra a magnífica operação de Miguel Arcanjo, gente, e tá tudo misturado aqui no planeta, tá? Por isso está essa confusão danada. Quando Miguel Arcanjo fizer a limpeza dos seres trevosos, der um afastado também nesses seres extraterrestres não elevados, porque aí a federação já avisou, quando Miguel Arcanjo chegar, se vocês estiverem aí ainda, vocês todos serão presos pela Federação Galáctica. Presos e julgados, tá? Então eles estão, começando a se ligar nisso e por isso tá essa correria toda no planeta aí, porque eles já estão começando a se agilizar para fazerem as malas e irem embora. Então o aviso, gente, foi dado, está dado, tá? E aí ele ainda falou o seguinte, falou assim: revisem todo o seu estoque e preparação para os dias do apagão. Já não faltará muito tempo para que tudo se precipite. E a entidade ainda falou assim comigo, falou: olha, minha filha, nós sabemos que muitos zombarão de você quando você fizer novamente a recomendação para os preparativos do apagão. Mas quando os eventos começarem, todas essas pessoas que estão zombando, estão fazendo chacota, vão se recordar das suas palavras e vão se lamentar por não terem sido previdentes. E aí eu perguntei então com quem eu estava tendo a honra de conversar. E a entidade então contou, falou: olha, você está falando com Benevides, um espírito que atua em elevados círculos planetários. Eu pertencia ao Segundo Império, servindo como escravo, tendo a oportunidade de trabalhar a minha humildade,
aprendendo a bem servir sem nada esperar em troca. Eu aprendi muito e, graças a esta vida terrena, eu pude galgar altos postos na espiritualidade, sempre pela misericórdia divina. E aí me veio à mente, gente, a figura de um simpático preto velho, com um cachimbo na boca. Entrou assim na minha tela mental. E ele então falou: minha querida, eu sou o que vocês chamam na Umbanda de um preto velho. Mas ele era muito fofo, gente, uma energia assim de carinho. Ai, muito bom, muito bom. E aí ele falou assim: vocês sabem que a forma não importa, e a maioria dos pretos velhos, índios e caboclos, assim se apresentam por pura humildade. Eu trabalho junto à nossa querida irmã Princesa Isabel, em missão de resgate a muitos espíritos, e ela está muito feliz com o trabalho da equipe. E agora, vejam o que o nosso estimado irmão Benevides, nosso querido preto velho, vai nos contar. Ele nos contou sobre a história dele, olha que legal. Aí ele contou assim, ele falou: olha, eu, no meu caso, fui um rico e poderoso senhor romano, que tratava muito mal aos meus escravizados. Foi então a minha vez de viver como escravo para aprender a ter empatia pela situação, pelos outros seres humanos. Mas, felizmente, eu aprendi a lição e hoje sigo servindo a luz com muita alegria. E aí foi começando a se despedir, né? E ele falou: olha, nós já vamos indo, pois nós estamos em grande empenho para zerar o grupo de filhos de Tomé. Então, filha, peça a teus ouvintes queridos que continuem orando, pedindo claridade de mente e de visão a todos eles para que consigam enxergar a luz e possam seguir para o abrigo das colônias conosco, junto com as entidades de luz. Porque aqueles que teimarem e que ficarem no umbral sofrerão todas as energias desencadeadas durante a operação de Miguel Arcanjo, o justo, e será muito desagradável para eles. A imensa maioria não suportará essas energias e cairá por terra completamente exânime, sem forças para mais nada. E mesmo depois de atendidos, passarão um longo tempo de muita fraqueza até que eles consigam se recuperar. A teimosia em permanecerem no umbral cobrará um preço bem elevado. Ainda bem que esse grupo já se encontra muito reduzido. E, de repente, assim, na minha tela mental, começaram a entrar imagens e quadros antigos que eu reconheci serem de Petrópolis. O que entrou na minha tela mental, assim, é como se eu estivesse numa calçada, na rua, vendo aqueles casarões do outro lado da rua, muito bonitos, né, do Império, e eu via passar, assim, charretes, cavalos, pessoas com aquelas roupas, né, do século XIX, e muito bonito, assim, até. E aí ele falou, e eu fiquei ali contemplando, né, aquela clarividência que eu tive. E aí ele falou assim: minha filha, eu realmente vivi em Petrópolis e você está a captar algumas impressões da minha vida por lá. E aí foi se despedindo, falou: olha, minha filha, agora sim nós vamos indo e vamos voltar ao árduo trabalho de convencimento dessas almas reticentes em seguir a luz, né? E eu ainda
joguei mais uma perguntinha no Benevides, né? Porque às vezes eles são tão legais, assim, a energia que eles emanam é tão boa, de tanto carinho, que às vezes eu não quero que eles vão embora. Não quero, aí eu fico perguntando, tentando segurar eles mais um pouquinho, assim, sabe? E aí eu ainda joguei mais uma perguntinha nele. Perguntei como que estavam as almas do Oriente. Vocês lembram que de vez em quando eu pergunto, eles dizem que as almas do Oriente, elas têm mais dificuldade de serem convencidas, doutrinadas para a luz. E aí eu perguntei como é que estava a situação dessas almas, né? E aí ele confirmou a informação. Ele falou: o Oriente apresenta mais dificuldades, mas estamos todos muito empenhados em convencer essas almas a seguir a luz. E aí despediu, e olha que fofinho, ele falou: adeus, minha querida, um beijo do teu preto velho. Ai, que coisa, ele é muito fofo, uma entidade assim, muito assim, ai, que delícia, assim, vontade de pegar e dar uma beijoca, assim. E tão queridos que eles são. E então ele pegou e foi embora. E aí, na sequência, quem veio? O nosso queridíssimo capitão. E aí o capitão veio, né? Claro, se apresentou, tudo. Ele é sempre muito querido, né? Muito alegre. E aí ele falou: então, você gostou da visita do Benevides? E olha, pense que foi ele, humilde pessoa, na sua última encarnação, como escravo aqui no Brasil, mas um gigante após a sua desencarnação, sendo guindado a alto posto na espiritualidade por merecimento. Enquanto isso, nós, e ele se incluiu nessa, né? Eu então imagino, né? Imagine só, nós que éramos privilegiados nas cortes imperiais, aqui estamos na peleja da elevação. Mas o importante é que todos estamos do lado da luz e avançando à medida das nossas capacidades. Muitas vezes, um mundo de expiação e provas nos proporciona ocasiões de grande alavancamento moral. E o Benevides soube muito bem aproveitar a preciosa chance que ele recebeu, e hoje ele vive rodeado de luz, amor e alegria. Então, gente, muito linda, né, a história dele, dessa entidade de luz maravilhosa que se apresentou como um preto velho, maravilhoso. E eu fiquei muito contente trazendo assim informações preciosas para nós e ainda nos dando mais uma lição, né, de vida, de como que ele superou todas aquelas dificuldades ali, vivendo num segundo império, numa época ainda de escravidão, uma coisa horrível, né? E que ele soube tirar proveito disso tudo e conseguiu uma grande alavancagem na progressão moral dele, né? E contou a história dele, que ele tinha sido um senhor romano muito rico, que maltratava muito os seus escravizados e que veio para aprender a ter empatia pelos seres humanos, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do episódio de hoje. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos entrar na parte número 8 do livro de Urântia. Já estamos quase entrando na reta final. Essa parte fala sobre Jesus. Vai ser bem interessante.
Mas antes de eu contar as coisas aqui nesse vídeo, vamos rodar a vinheta. Então vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança. A coisa não tá fácil, a psicosfera tá densa, é guerra aqui, é guerra ali, mas não vamos perder a nossa esperança. Vamos continuar, gente, orando com muita fé no nosso Cristo amado, porque se tem alguém que está no controle de tudo, esse alguém é Ele, né? Então vamos continuar orando pela paz no mundo, vamos orar também pela suavização na operação de despertamento físico, vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, vamos orar pelos nossos irmãos do Piauí, vamos orar pelos nossos irmãos mineiros lá de Juiz de Fora e Ubá, para que eles se recuperem bem rápido de toda essa tristeza que foi agora, toda essa aguaceira que caiu por lá. E vamos também pedir, gente, pela anulação do plano perverso das trevas de transformar o planeta Terra num caos total. Tá? E para isso nós temos a ajuda maravilhosa do nosso Cristo amado, que é o diretor planetário e que não vai permitir que isso aconteça, tá bom? Então vamos entrar no assunto, gente, de hoje, que vamos falar mais um pouquinho sobre o livro de Urantia. Estamos falando agora sobre Jesus, é um capítulo assim interessantíssimo do livro de Urantia, que está rendendo vários vídeos, apesar que nós estamos já na reta final, né? E nós estamos, então, o que nós vamos abordar hoje? Nós vamos falar sobre a questão dos milagres, a ressurreição de Jesus, a decomposição do seu corpo físico, o santo sudário, a dor da crucificação e a descida à casa dos mortos. Tá? Então são assuntos bem interessantes e eu acho que vocês vão gostar, né? Como sempre, o nosso estimado e querido capitão veio, porque é ele que está conduzindo a explanação dessa série, né? Todas as milhares de dúvidas que eu apresentei para ele, né? E ele chegou, né? E falou, chegou, se apresentou e tal, falou, e aí, como é que é? Pronta para a gente terminar logo esse livro aí, esse árduo trabalho de decifrar o enigmático livro de Urantia, né? E ele falou assim, aqui é o capitão e diga-se de passagem, continuo com o bastão na mão, que é uma brincadeira que começou lá no primeiro vídeo, né? E aí eu pensei assim, né? Eu falei assim, enquanto ele não me der com o bastão na cabeça, vai estar de bom tamanho, né? Porque a gente brinca bastante, né? E aí ele riu e falou assim, é só você ficar obediente à luz que o bastão não vai funcionar sobre você. Então vamos ficar no caminho reto, né, gente? Vamos seguir em frente, obediente à luz. Senão, já viu, o capitão veio com esse bastão aí, vai ser um negócio feio pro meu lado. Mas vamos lá, vamos começar. Então, eu imediatamente comecei com as perguntas que eu tinha a esse respeito. O livro de Urantia interpreta os milagres como sendo uma amplificação das leis naturais superiores. E aí eu perguntei ao capitão, isso procede, capitão? E ele respondeu, sim, procede. Os milagres, na verdade, são manipulações de energias desconhecidas para vocês e que por um bom tempo assim permanecerão e que não deixam de ser maravilhosas por isso,
tá? Por quê? São manipulações de energia conduzidas por seres muito, muito elevados que são capazes de manipulá-las, tá? E aí falei, ok, beleza, né? Isso aí o nosso estimado Allan Kardec também fala no Livro dos Espíritos, né? Que os milagres, na verdade, eles não são assim do jeito que a gente imagina. Tudo tem uma explicação física, mas são manipulações energéticas que a nossa condição evolutiva não permite sequer que a gente compreenda como que isso acontece, em muitos casos. E que à medida que a gente for evoluindo, a gente vai começando a compreender como é que isso funciona, né? Muito interessante. E agora vamos falar de um assunto muito interessante, que é a ressurreição do nosso Cristo amado. Então lá vai a pergunta. Segundo o livro de Urântia, a ressurreição não foi física, e sim moroncial. É o tipo de corpo que teremos na vida pós-física. Isso procede porque o livro de Urântia fala assim, não, Jesus não ressuscitou aqui para nós. Na verdade, ele ressuscitou no mundo moroncial. O mundo moroncial, já expliquei para vocês lá nos primeiros vídeos, que é um mundo espiritual. O mundo que nós encontramos quando nós desencarnamos. Então eu perguntei ao capitão se isso procedia. E ele falou assim, esse conceito não está totalmente correto, não. Na verdade, Jesus materializou-se com seu enorme poder, tá? Nem todos os desencarnados conseguem materializar-se. Na verdade, bem poucos, porque Jesus, ele não precisava lançar mão de fluidos físicos. Ele apenas manipulava a energia do seu próprio perispírito, adensando-a até atingir a materialidade, tá? Então, quem já seguiu as obras espíritas, já viu fotos de materializações de espíritos, tem, né? Várias. O próprio Chico, por um pequeno período curtinho, ele atuou nesse segmento, e as fotos que a gente vê são impressionantes, porque você vê um médium ali completamente adormecido, enfim, em transe, saindo dele os fluidos vitais, que fica meio branco, fica parecendo e aqueles fluidos que saem dele formam o espírito materializado. Então, são fotos bem assim, impactantes, né? Impressionantes, né? Se eu conseguir arrumar alguma foto dessas, eu até vou colocar no site. Não sei se eu vou conseguir, talvez eu até consiga, mas não tenho autorização para publicar, não sei. Mas se eu conseguir, eu vou tentar colocar no site, né? E Jesus não precisava de nada disso. Jesus não precisava desses fluidos materiais para se materializar. Ele simplesmente trabalhava o perispírito dele e pronto, por conta da enorme, imensa elevação dele, né? Como ser que ele é, né? Um Cristo, né? Imaginem só, né? E o capitão continuou explicando. Ele falou assim, olha, no que o livro de Urântia está correto é que Jesus não utilizou mais o seu corpo carnal, que foi muito maltratado em todo o processo de crucificação, tá? Então, essa história que às vezes a Igreja Católica, os próprios protestantes, evangélicos acreditam que Jesus voltou ao corpo de carne dele, não. O corpo de carne, coitadinho, foi tão maltratado que não tinha condição. Então, quem veio foi Jesus materializado, ele se materializou, mas o corpo dele, vou contar para vocês daqui a pouquinho no próximo segmento. E se você estiver gostando do conteúdo aqui, desse episódio, já sabe, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem não conhece o nosso trabalho e gosta desses assuntos, tá? E se você não é inscrito ainda,
Por favor, nos dê a honra da sua inscrição. O livro de Urântia diz que o corpo de Jesus foi transformado em substâncias elementares, desintegrado, né? Isso procede? E aí o capitão confirmou, falou: sim, isso procede. Jesus, profundamente agradecido a seu vaso físico, desintegrou ele mesmo, em respeito após todo o sofrimento que passou, para que não houvesse qualquer tipo de conspurcação, ataque ou profanação, tá? E aí ele falou assim: e antes que você me pergunte, porque eu já estava com a pergunta aqui, ó, já na ponta da língua, e ele falou assim: antes que você me pergunte, eu já vou te dizendo que o Santo Sudário é realmente uma prova viva deixada pelo Cristo para gerações futuras. Olha, gente, que informação bacana, hein? E ele falou assim: não deve ser o Santo Sudário objeto de culto ou adoração. Isso não está certo. Mas apenas uma prova da sofisticação do processo de desintegração atômica a que o vaso físico de Jesus foi submetido, né? E aí ele deu detalhe, ele falou assim: a impressão, que eu não sei se vocês sabem, mas no Santo Sudário foi encontrado em análise a impressão da efígie de moedas que existiam à época em que ele foi crucificado. E a pergunta é: como é que essas efígies da moeda, que inclusive tinha a carinha do César lá, como que aquilo ficou impregnado, marcado no Santo Sudário? Porque não é assim, não foi marcado com fluidos, aquilo não tinha como ser. Porque essas moedas, segundo o costume da época, elas eram colocadas sobre os olhos da pessoa falecida, justamente para não abrir o olho, não ficar chato. Então eles punham 2 moedas para pesar, para que as pálpebras ficassem fechadinhas, né? Então o capitão fez alusão, né? Ele falou assim: olha, a impressão da efígie das moedas que estavam sobre os olhos, né, no tecido do sudário, nos contam como foi um processo sutil e efetivo, tá, de desintegração atômica, que foi conduzido à perfeição, onde somente o corpo foi desintegrado, sem afetar o tecido que o envolvia, tá? Então é como se tivesse sido, gente, uma mini explosãozinha atômica ali que desintegrou o corpo do Cristo, mas uma coisa tão bem feita, tão maravilhosa, tão elegante, né? Porque o Cristo é de uma elegância, gente, tudo que ele faz os procedimentos dele são assim, gente, de uma elegância total, né? Então ele simplesmente desintegrou o vaso físico que o havia servido tão bem na sua missão, sem causar danos ao tecido que o envolvia, deixando, no entanto, algumas pequenas provas para que nós pudéssemos, então, mais para frente, né, com o desenvolvimento da nossa tecnologia, comprovar o que é que tinha havido com o corpo físico dele. Eu achei, gente, sensacional. Não sei vocês, mas eu amei saber disso, né? E aí o capitão falou assim: no futuro, a humanidade vai fazer uma análise idônea sobre o Santo Sudário, comprovando que houve, com o apoio da ciência, que também irá se desenvolvendo, tá? E essa descoberta ainda terá o respaldo da leitura do registro acástico planetário, porque isso eu já contei para vocês, mais para frente, no futuro, nós vamos conseguir inventar equipamentos, vamos receber essa tecnologia, que vai nos possibilitar
acessar o registro akáshico planetário, comprovando, nossa, tudo que já aconteceu no planeta Terra, né? Gente, vai ser um negócio assim maravilhoso, maravilhoso, sensacional. Segundo o livro de Urântia, após 40 dias, Jesus sobe para o mundo moroncial número 1. Nossa, gente, agora já tem número. Você vê, o livro de Urântia, ele é assim, tá? Ele não vai te explicando tudo de cara, ele vai jogando umas informações que você fala, mas como assim? Então, segundo o que eles estão falando aqui, existe um mundo moroncial número 1. E que depois Jesus ascenderia ao Pai Universal e completaria a sua soberania total sobre o universo de Nebadon, retornando como soberano do universo. Aí eu perguntei para o capitão, né? Falei, capitão, isso procede? E ele falou assim, vocês já sabem que não. Jesus não precisava provar sua elevação, já que pertencia à classe crística. Essa teoria do livro de Urântia não procede. Então, né? E aí eu já parti para outra pergunta. O livro de Urântia afirma que Jesus sofreu toda a dor da crucificação e que ele não teria descido ao umbral ou mansão dos mortos, porque não era a missão dele. Isso procede? E aí o capitão respondeu. Falou assim, olha, isso procede em parte. Vocês já sabem que o corpo físico de Jesus sofreu todo o martírio que lhe foi imposto, até a sua total exaustão e consequente desencarne, né? Agora, Jesus, com a sua mente incomparável, ele conseguia facilmente desligar-se da dor e ele percorria outras paragens com seu dom da ubiquidade, né? Essa informação, gente, está lá naquela série Revelações sobre Jesus e Javé, tá? Aonde é contado essa questão que Jesus conseguia se abstrair, tá? Daquela dor que o corpo estava sentindo, devido à sua grande elevação moral, e ele saía fazendo outras coisas, tá? Que precisavam ser feitas, tá? Isso aí já tá lá. Então aqui é uma confirmação do que já foi dito lá. Quem segue a série e já viu essa sequência das revelações de Jesus e Javé, já sabe disso. O que não corresponde à verdade é sobre a questão da descida de Jesus aos umbrais do planeta, porque sim, ele efetivamente desceu aos umbrais do planeta, aonde ele amorosamente efetuou uma grandiosa limpeza energética com a transmutação de energias de baixíssima vibração em energias positivas, preservando assim o nosso planeta de uma somatização precoce em forma de grandes cataclismos planetários. E, como sempre, o nosso Cristo é amor total, devotamento total, e muito temos que respeitá-lo e amá-lo por isso. Ele é um ser absolutamente sensacional, esplêndido e está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Porque vocês sabem, gente, tá inclusive no texto bíblico que Jesus disse assim: se 2 de vocês falarem o meu nome, eu estarei entre vós. Então, gente, é uma coisa muito séria, a gente tem que levar isso muito em consideração, porque quando a gente está falando de Jesus, ele está no meio de nós. Então, agora que eu estou aqui
gravando esse vídeo para vocês todos, minha audiência querida, meus ouvintes amados, e nós estamos falando de Jesus. Ele está entre nós, nos abençoando, nos ajudando e nos protegendo. Olha, fiquei até arrepiada aqui agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Então, um grande abraço e até mais! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa análise do livro de Urântia e vamos hoje falar sobre a 7ª parte. Hoje é o 7º vídeo exclusivo sobre o livro de Urântia. Lembrando a todos vocês que esses vídeos estão sendo colocados numa playlist especialmente criada chamada O Livro de Urântia. Mas antes de eu começar a contar mais um pouco sobre esse livro, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança. Vamos aguentar firme, moçada, que falta pouco. Pelo menos é o que as nossas estimadas entidades estão nos dizendo. Vamos continuar orando pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos também, gente, orar pelos nossos irmãos do Piauí e pelos nossos irmãos mineiros lá de Juiz de Fora e Ubá, que sofreram aí um revés de clima muito severo, né? E vamos dando início aí ao nosso programa aí do livro de Urântia. Já estamos nos aproximando da reta final. Nós vamos então continuar hoje a nossa análise do livro sob, claro, o comando do nosso estimadíssimo capitão. E vamos falar hoje sobre a questão dos reis magos, a estrela de Belém, José de Arimateia, as viagens de Jesus, os essênios e também sobre a família de Jesus. Então, vamos começar. Segundo o livro de Urântia, os magos não eram 3 nem reis, mas sim 2 caravanas de estudiosos de astrologia e religião, pesquisadores sinceros, que vieram pelo fenômeno celeste extraordinário que era a estrela de Belém. E eu, é claro, quando vi aquela informação, que contradiz um pouco o que está na Bíblia, perguntei ao nosso querido capitão se aquilo realmente procedia. E ele respondeu o seguinte, ele falou assim: os 3 reis magos eram estudiosos e sábios, pertencentes à elite dos seus povos. E vieram, é claro, em caravanas, como era o costume naqueles tempos. Eles foram orientados por uma conjunção celeste de astros, mas foram guiados até Jesus pela nave Estrela de Belém. Segundo o livro de Urântia, a Estrela de Belém
teria sido apenas uma conjunção tripla de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes. E que essa conjunção ela teria ocorrido no ano de 7 antes de Cristo. E eu, claro, perguntei ao capitão, isso procede? E ele me respondeu, falou, não procede, minha filha, não procede. Houve sim uma conjunção de astros, mas a estrela de Belém em particular era uma nave astral que podia se materializar em luz. E vamos para outro assunto. Segundo o livro de Urântia, José de Arimateia não teria nenhuma influência na vida de Jesus, até que ele se tornasse adulto. Porque José de Arimateia não era de Nazaré, e sim da elite judaica de Jerusalém, que ele surgiria na vida adulta de Jesus